Iskioga, fortes mensagens e predições. A aparição mariana mais rara da história. Maria Santíssima se apresentou como Nossa Senhora das Dores e foi direta logo na sua mensagem inicial. Filhos, se eu vim à Terra é porque Satanás se apoderou do mundo e quer terminar com os católicos. Observação. Sabemos que a Igreja recebeu a promessa de perenidade do próprio Senhor Jesus, mas é preciso saber discernir este alerta materno de Nossa Senhora. Mas antes das demais mensagens e profecias da Mãe de Deus, segue um relato resumido dessas impressionantes e marcantes aparições em Iskioga. Atenção, confira este vídeo até o final. Em 30 de junho de 1931, na hora do Ângelus Vespertino, no município basco de Iskioga, os pequenos videntes Antônia Bericuartua, 11 anos, e Andrés Bericuartua, 7 anos, revelaram que a Virgem Santíssima lhes havia aparecido. Em muito pouco tempo as notícias se espalharam, ao ponto de ter a estimativa de 1 milhão de visitantes ainda em 1931, tendo um pico de 70 mil pessoas na aparição de 16 de julho daquele ano. Maria Santíssima apareceu como Mãe Dolorosa, tendo uma espada em uma mão e um rosário na outra, que foi interpretado como uma predição de uma escolha decisiva, de um conflito condicional, que poderia ter sido evitado, pois o rosário era a alternativa pacífica em contraponto à espada. Em outras visões místicas, a Senhora das Dores apontou a espada para os 4 pontos cardeais da Terra, porque teriam mensagens de amplitude mundial e atemporais. É o que veremos no decorrer do vídeo. Uma peculiaridade dessas aparições é que, além dos videntes iniciais, a Virgem também se manifestou para muitas pessoas, habitantes de Iskioga e peregrinos. Destaca-se um dia onde todos os presentes tiveram a graça singular de haverem, por alguns instantes, a mesma visão dos videntes. Imaginem a cena. Naquele momento, todos os presentes viram a Mãe de Deus. Mas estas aparições em Iskioga foram perseguidas de maneira inigualável na história das vindas de Maria, e por próprios membros da Igreja e demais descrentes, assim como aconteceria mais tarde também em Garabandal, embora em menor grau, comparando com Iskioga. As aparições de Nossa Senhora em Iskioga sofreram uma perseguição implacável por autoridades eclesiásticas, em especial do bispo Dom Mujica. Ele proibiu a pequena Benita Aguirre, a terceira vidente, de receber os sacramentos, proibiu-a de comparecer no local das aparições e ameaçou seus pais de excomungá-los se ela tivesse visões em sua casa. Este bispo também proibiu os padres da paróquia de dar comunhão aos videntes, que tinham aparições, e aos leigos que vinham aos acampamentos dos peregrinos. O conteúdo espiritual e escatológico de Iskioga foi editado em um livro raríssimo, que aliás a maioria deles foram recolhidos por ordem eclesiástica na época e queimados publicamente. Hoje em dia existem pouquíssimos no mundo, por causa que algumas pessoas, naquele tempo, conseguiram esconder, até enterrando alguns. A Virgem Santíssima fez predições extremamente perturbadoras referentes ao futuro do mundo em geral, seguindo a mesma linha apocalíptica de outras revelações recentes de Nossa Senhora, mas sempre como mãe, que adverte, chama a oração, a penitência, para evitar, não para causar vãos temores. Mas com uma particularidade, na época, ela disse que um grande conflito na Espanha poderia ser evitado, se houvesse conversão, oração e penitência. Infelizmente, a mensagem não foi aceita pela maioria e nem por setores da Igreja, e o histórico conflito civil espanhol aconteceu de 1936 a 1939, exatamente como predisse a Virgem, que após 5 anos aconteceria, se a sua advertência não fosse valorizada, e cerca de 7.000 clérigos pereceram. Repito, isto faz parte da história, mas poderia ter sido evitado, porque Nossa Senhora alertou antes. Continuando,
Ela também fez uma profecia mais distante, alertando sobre uma ameaça daquele regime citado em Fátima, de difusão dos seus erros pelo mundo, que se infiltraria na Espanha e ao redor do planeta, em todas as esferas sociais, num futuro não muito distante. Essa predição, precisamente, que já podemos antever nos dias atuais, porque a maioria das mensagens de Nossa Senhora em Esquioga são atemporais. Por conta disto, em Esquioga, Nossa Senhora predisse que este sistema, citado em Fátima, deixará grande parte do mundo em completa miséria. Nossa Senhora também advertiu em Esquioga que após o regime citado em Fátima entrasse na Espanha e no mundo, ocorrerá um grande castigo, que, de acordo com a descrição dada pela Virgem, trata-se da profecia dos 3 dias de escuridão, que virão antes do tempo do triunfo dos corações de Jesus e Maria, o tempo intermediário de paz. Disse a Mãe de Deus: durante a punição serão 5 dias de domínio anticrístico, como nunca se viu. Aqui não sabemos do que possa ser. Mas que em seguida terão 3 dias apocalípticos, onde o fogo cairá do céu e não amanhecerá. Tudo estará na mais absoluta escuridão. Segue agora um compêndio de narrativas místicas e mensagens de Nossa Senhora em Esquioga, recebidas pela vidente Benita Aguirre. Benita Aguirre, natural de Legapse, era uma pequenina de 9 anos, possuidora de um nível cultural baixo, mas que em êxtase parecia se transformar em uma pessoa diferente, causando grande sensação espiritual entre aqueles que a rodeavam. Benita Aguirre descreveu com grande fluidez verbal e uma minúcia que chamava a atenção dos presentes para a Virgem de Esquioga. Vi a Virgem Santíssima com as mãos cortadas e cheias de sangue. Além disso, apareceu com 2 espadas, uma atravessada no coração e a outra na mão esquerda, com a ponta ensanguentada. Na mão direita usava um lenço tingido no sangue. Estava vestida de preto e com uma coroa. Ao perguntar-lhe por que ela tinha tanto sangue e se era por causa dos nossos pecados, ela me respondeu que sim. No dia 11 de julho de 1931, disse Benite: vi uma senhora, era lindíssima, e usava em uma mão um lenço e em outra uma espada. Vi que no lenço se lia com letras bordadas, cor lilás, paz na terra, e em outra aparição tendo a mesma espada e na outra um rosário. Aqui fica claro a escolha. Enfim, segue a narrativa. Nossa Senhora diz: filhos, ao vir do céu à terra, meu desejo não foi outro senão que através das minhas mensagens todos correspondessem e através da conversão, trabalhando, tornar fértil o campo da vida, a fim de curar as feridas causadas pela pata do inimigo infernal. Filho, faça muita oração, penitência e sacrifício. Se isto não fizerdes, virão punições terríveis e perecerá 1/3 parte da humanidade. Então poucas famílias ficarão inteiras. Todo mundo vai ter que levar luto. O final dos tempos está próximo. Quando as mulheres não se distinguem dos homens pela sua maneira de vestir, então pensem que vocês estão começando o final dos tempos. Os anos passam voando e poucos se lembram da morte. Haverá tão grandes e diversas desgraças que desde o início do mundo não teve lugar tal desconcerto. E nunca males tão inúmeros e terríveis terão afligido a terra. Terão que conseguir o trigo por meio de cruéis e sangrentas guerras, pestes, fome e outros males horríveis. A igreja será enlutada por muitas heresias e maus cristãos. Diga aos maus que aguardem grandes e terríveis castigos. Tudo isto será permitido pelo justo julgamento, por causa de terem enchido a medida com os vossos pecados. Em breve se levantarão aldeias contra povos, nações contra nações, assim que unidas como divididas, para combater em favor ou contra o mesmo jugo, até que se encherá a terra de males. Aqui relata Benite Aguirre, é um trecho profético e enigmático, provavelmente após visões místicas mostradas pela Virgem.
Não vou dizer isso, pois tenho muito medo de pensar que isso vai chegar. Que subsistirão poucos edifícios em pé, conventos que existem e que daqui a pouco não existirão, serão queimados. Nas Canárias? Que horror! Não te entendo. E segue Benite Aguirre partilhando outra mensagem que alguns estudiosos a consideram que foi o próprio Senhor. Filhos, terão sinais precursores da guerra, do calor religioso e da corrupção de costumes, o vício tido por virtude e a virtude por vício, os crentes tidos por loucos e os incrédulos por iluminados. Não se acabarão os distúrbios da igreja, acontecerá um muito grande, mesmo que não seja muito duradouro. Mas virá um tempo em que a fé declinará, de tal modo que poucos a manterão. Tão grande será a perseguição dos maus contra os justos, que estes terão que sofrer um autêntico martírio. As coisas chegarão a um cúmulo, mas quando a mão do homem não puder mais e tudo parecer perdido, eu colocarei a minha mão e resolverei todas as coisas. Observação. Benite Aguirre foi submetida a vários testes médicos para verificar seu estado de saúde mental e se as supostas aparições e visões que ela dizia ter eram reais. A partir de furos com agulhas até implicar com fogo de vela em diferentes partes do corpo durante as aparições, etc. Benite Aguirre sofreu a ira da igreja, proibida de receber os sacramentos, ameaçaram excomungar seus pais se continuasse a ter as aparições e as visões. Aqueles que não foram presos, que eram favoráveis às aparições, foram internados e condenados a viver no ostracismo. Benite Aguirre faleceu em junho de 1982. Agora a portentosa e conclusiva profecia dos 3 dias de escuridão, segundo as visões de Benite Aguirre, em Ischioga. Vejo que depois da guerra religiosa uma chuva de fogo cairá do mundo. Também me mostra uma nuvem negra como a noite, acompanhada de vento, raios e trovão. A nuvem desce até chegar ao chão, livrando-se dela gases venenosos. As pessoas saem para as ruas como que enlouqueceram, se perecendo umas às outras. Isso durará 3 dias e 3 noites, para ver se os restantes se dão conta de que a justiça de Deus foi ofendida, mas ainda restará uma gente dura. Para esses dias, diz minha mãe, compre-se velas, abençoe-se e tenham acesas dia e noite, colocando-se ajoelhados na frente de um crucifixo, meditando a paixão do Senhor, ou o terço das chagas, e feche tudo, não saia de casa. Cidades inteiras serão destruídas. Antes de começar na Espanha, acontecerá em outras nações. Mas quando for na Espanha, será em todo o mundo. Como ficará depois desses 3 dias de castigo? Perguntou a pequena Benite. E Maria Santíssima respondeu: extenuadas. As poucas pessoas que restarão serão muito pobres e muitas partes do mundo estarão submergidas pelo mar. Nossa Senhora das Dores, intercedei por nós e protegei-nos. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem e sigamos unidos.